Glória a Deus. Vamos meditar? Já estamos no capítulo 10 de Neemias e aqui nós podemos ver como Neemias se deu ao luxo de realmente colocar o nome das pessoas que foram aquelas que participaram. E ele resolveu selar tudo isso para que pudesse ficar como memorial, citando aqui o nome de todos eles de acordo com a sua genealogia. Mas talvez você pergunte, mas para que Neemias fez tudo isso? Para que a necessidade de fazer tudo isso? Nós precisamos entender aqui que tudo que acontece na palavra de Deus, ela tem também o lado espiritual. O que significa que tudo aquilo que acontece no plano natural, primeiro já aconteceu também no espiritual. Nós muitas vezes não vivemos o que está acontecendo no espiritual, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida fica focado só no natural. Nós vivemos uma vida buscando tanto as coisas no mundo, tanto as coisas terrenas, que nós não percebemos que Deus tem preparado para nós as coisas espirituais para que elas se manifestem aqui na terrena. Mas nós queremos fazer ao contrário, nós queremos primeiro buscar as coisas terrenas para depois manifestar as espirituais. E o que acontece com isso? Quando você manifesta as coisas terrenas para apresentar depois essas materiais nas espirituais, Deus não aceita, porque não era o projeto dele, não era o plano dele, não era o propósito dele que já estava definido nos céus para a tua vida. Por isso a necessidade de nós buscarmos primeiro as coisas espirituais, nos munirmos das armas espirituais, do conhecimento espiritual, daquilo que Deus tem preparado para nós nas regiões celestiais, e aí sim nos posicionarmos para que se manifeste aqui na terra aquilo que já está reservado para nós no espiritual. A mesma coisa é referente aos nomes. Deus, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus tem o seu nome escrito e a sua história como um script preparada para você, se você se colocar debaixo da autoridade de Deus e abrir mão da tua vontade para que a vontade dele seja feita. Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que se ele abrir mão da vontade dele, das coisas terrenas, das coisas que ele tem na terra, ele vai perder tudo. Isso é mentira do inferno, é um engano do inferno. Na realidade, tudo que você tem aqui na terra nada mais é do que coisas conquistadas com o teu poder humano. São coisas humanas, com força humana. E Deus tem algo para você superior. Deus, quando Ele nos prepara algo nas regiões celestiais, que inclusive, como nós estamos vendo aqui, o próprio nome da gente está escrito diante de Deus, um nome que realmente ninguém conhece, somente o Pai, e somente nós podemos ter acesso a esse nome, que vai mudar a nossa vida, vai transformar a nossa vida, vai fazer com que nós verdadeiramente manifestemos aqui na terra quem somos diante do próprio Criador. Então o seu nome, ele está escrito diante de Deus. A sua história está escrita diante de Deus para que você possa viver tudo aquilo que Deus quer. Mas se você ficar o dia inteiro focado nas coisas terrenas, aquilo que é espiritual não se manifestará. E você vai viver apenas o natural aqui nessa terra. O sobrenatural não se manifestará na tua vida. Porém, quando você abre mão das coisas naturais como prioridade e coloca as coisas espirituais, que são as coisas de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, Deus então revela para você quais são os planos dele, os pensamentos dele a teu respeito. E trabalha na tua vida, te dá autoridade para que se manifeste os planos dele, os planos de Deus na tua vida se manifestem para você aqui. E você possa viver em soberania, e você possa viver em autoridade, e você possa viver acima de principados, acima de potestades, acima de dominadores, acima de autoridades do ar, que são demônios, espíritos imundos que se rebelaram contra Deus nos céus, que possuem autoridade na terra para fazer certas coisas.
E se você não se posicionar diante de Deus para tomar posse desse nome, esse nome que Deus tem para você, você estará debaixo do governo desses demônios, desses espíritos imundos que enganam as pessoas e fazem elas adorarem um Deus que não existe. Eles criam deuses, eles inventam crenças, inventam religiões que na verdade só prometem, mas na hora que você vai buscar, eles te oferecem algo humano. Você vai atrás das coisas realmente que o mundo oferece, que os demônios oferecem nessa terra, os espíritos imundos te oferecem para que você possa viver algo sobrenatural. Porém, eles não têm poder sobrenatural para realizar, então eles te oferecem algo natural. Ah, mas você está buscando a Deus, mas você tem que buscar a solução agora no humano, nas coisas humanas, nas coisas naturais. Por quê? Porque são demônios. São espíritos imundos, e existem líderes de religiões que estão debaixo da autoridade desses demônios. Na Bíblia é citado muito o nome dessas entidades, dessas autoridades espirituais, dessas autoridades governamentais, de todas essas pessoas que estão debaixo do domínio e da escravidão do diabo, de Satanás, de demônios. Eles escolheram viver nas trevas, afastados de Deus. Eles escolheram viver afastados daquele que criou a eles. O nome deles está escrito no inferno, nas trevas, para eles viverem com o diabo. Porém, nós, como servos de Deus, que recebemos o nome que está escrito pelo próprio Deus nos céus, e nós tomamos posse deste nome e da vida que Deus tem preparado para nós para viver aqui nesta terra, uma vida totalmente regida e governada pelo reino de Deus, nós precisamos fazer com que essas pessoas, embora algumas não vão de jeito nenhum, mas fazer com que essas pessoas entendam isso, que o nome delas também está escrito com Deus. Que Deus tem uma vida dela escrita com Ele e que eles podem viver esta vida também, se eles largarem mão das coisas terrenas, das coisas das trevas. Se eles abrirem mão das coisas de demônios e começarem a se posicionar diante de Deus, Deus vai abrir os céus para eles, para que eles possam ter acesso a esta vida que Deus tem prometido para eles, não só aqui na terra, mas também na eternidade. Nós vamos viver uma vida eterna com o próprio Criador. Se você não tomar posse dessa vida que Deus já tem preparado para você, desse nome que Deus tem para você, você vai viver uma vida eternamente com o diabo. É simples assim. Deus teve tanto trabalho para escrever essa história, todas as histórias que estão na Bíblia. Deus teve tanto trabalho para fazer com que as pessoas que estão descritas na Bíblia pudessem manifestar a glória dele e revelar quem ele era através da vida deles. E você acha que Deus, mesmo assim, escrevendo a história na época que eles viveram, escrevendo uma história na época que nós estamos vivendo e escrevendo uma história no futuro que ele vai fazer, você acha que Deus vai abrir mão de tudo isso por causa da tua vontade? Por causa do que você quer, porque você escolheu um nome para você e quer viver essa vida que você está vivendo? Não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho cargo, eu tenho posições, eu tenho empresas abertas em todo o país, eu tenho, e o que serve isso para Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra, todas essas coisas aqui na terra são dele. Ah, mas você trabalhou para ter. Quem disse que você trabalhou para ter algo que é teu? Você está trabalhando para ter algo que já é de Deus. Você está comprando algo e adquirindo algo que pertence a Deus. É por isso que Deus vai destruir as religiões que adoram outros deuses. Porque simplesmente todas as coisas pertencem a Ele. E as igrejas, as religiões estão criando os seus próprios deuses, adorando os seus próprios deuses e usando os recursos de Deus para glorificar esses deuses que não são Deus. Então, na hora do confronto final, na hora em que for colocado diante do próprio Criador esses deuses, eu quero ver a manifestação deles. Eu quero ver esse Deus que você acredita, que você ora, que você busca. Esse Deus que foi criado pelo teu líder fazer alguma coisa. Aí eu quero ver você clamar para ele, ou para ela que morreu, né? Porque tem uns que clamam para ela.
Você não entende a importância das coisas espirituais. É por isso que você trata ela de qualquer jeito. Você brinca com as coisas espirituais. Porque você não compreende que é a tua vida eterna que está em jogo. É a tua vida com Deus na eternidade ou com o inferno na eternidade. E você acha que as pessoas que pregam sobre a palavra de Deus são religiosos, são crentes, são chatos. Mas deixa você chegar lá no inferno e viver com o diabo, você vai se lembrar de que você teve a oportunidade de se arrepender, de que você teve a oportunidade de buscar diante do Criador qual é o teu nome escrito com Ele, qual é a tua história que Deus escreveu para você. Ah, mas eu adoro um Deus criado, que morreu, que está morto, eu clamo para Ele. Quero ver esse Deus fazer alguma coisa. Meu querido, Deus, quando escreveu a Bíblia, minha querida, a palavra de Deus, que existe há milhares de anos, antes dos judeus existirem, antes de existir povo judeu, Deus já mandou escrever a palavra dele. Agora eu te pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse que deixou uma história escrita do princípio quando Ele criou até o fim, a consumação dos tempos? Nenhum Deus na face da terra fez isso. Nenhum Deus teve a capacidade de continuar fazendo alguma coisa nas nossas épocas. Esses deuses mortos, criados pela religião, que fizeram coisas, dizem eles, no passado, e que hoje só enganam, enrolam e iludem, e pior ainda, ficam pregando para as pessoas nas emissoras de TV, nas redes sociais, nos vídeos, para eles buscarem esse Deus que manda eles buscarem uma cura na medicina, no remédio, num plano de saúde. Para que eu quero um Deus desse? Para que eu quero um Deus que eu tenho que ser escravo do dinheiro? Para que eu quero Deus que eu tenho que ficar sentado diante de uma televisão, sentado diante de um celular, de um computador, ouvindo homens falando de coisas de homens? Eu quero um Deus vivo, um Deus que haja na minha vida agora, nessa vida que eu estou vivendo. É esse Deus que eu quero. Não é um Deus do futuro que vai fazer, nem do passado que fez, nem um Deus morto. Porque eu te digo uma coisa, essas religiões vão ter que prestar contas diante de Deus. E você que ainda apoia essas religiões e não quer se posicionar diante de Deus, vai receber o que essas religiões vão receber. Vai vir sobre a tua vida as mesmas pragas que virão sobre essas religiões que querem enganar as pessoas para buscarem ao Deus que não é o Criador dos céus e da terra. O próprio Deus escreveu na Bíblia isso, não sou eu que estou falando. Ele mesmo deixou escrito antes de fazer. Olha que ousadia. Olha que ousadia. E você ainda está preocupado com as coisas da terra. Esqueceu-se de que existem coisas que Deus tem para você, superiores espirituais, que se você pagar um preço, se você se dedicar, se você buscar, você vai encontrar esse Deus maravilhoso. Neemias continua aqui na palavra, depois de citar todos os nomes. Ele começa a dizer algumas atitudes que o povo começou a ter. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham se separado dos povos da terra, das terras para a lei de Deus. Suas filhas, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema, que é: não seremos amaldiçoados se não fizermos, e no juramento de que andariam na lei de Deus e que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam suas filhas para os nossos filhos. Existem coisas que a gente faz, existem atitudes que você toma e que nós tomamos por falta de conhecimento, por falta de entendimento.
Isso mesmo, quanto mais você viver afastado daquele que te criou, mais ignorante você vai se tornar, mais enganado você vai ser, mais o diabo vai te enganar e Satanás vai te enganar porque você insistiu em querer não conhecer aquele que te criou. O povo aqui achava que se eles se afastassem das pessoas que não creem em Deus, haveria uma mudança de vida para eles. E deixa eu te dizer uma coisa, eles também achavam que se eles tentassem cumprir a lei de Deus, andar na lei de Deus, a vida deles ia melhorar. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, porque eles não tinham acesso a tudo que nós temos hoje de conhecimento da palavra de Deus, quando Jesus veio e abriu o nosso entendimento e conhecimento para entender que nenhuma coisa na sua vida pode ser mudada se não for através daquele que te criou. Você pode se afastar das pessoas que não prestam, você pode ler a Bíblia inteirinha, você pode querer praticar todas as leis da palavra de Deus, você pode fazer de tudo, separar a tua família das pessoas que não servem a Deus, você pode fazer o que você quiser, você vai cair em pecado e vai ser pego pelo pecado e o diabo vai te pegar. Porque você está colocando a tua segurança, você está colocando a tua solução do que você precisa nas coisas que você faz, nas coisas que você pensa, nas coisas que você sente. E nós, como seres humanos, não temos poder para mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ou as nossas atitudes. Porque esse poder foi dado através da morte de Jesus, para o próprio Jesus, para que através dele nós pudéssemos ser transformados de glória em glória. Você tem dúvida disso ainda? Você acha que Deus ia te dar o poder para mudar a sua própria vida? Você acha que Deus ia dar o poder para um outro ser humano mudar a tua vida? Ele não é trouxa, ele não é bobo, não é besta, nem eu faria isso. Você acha que Deus ia pegar a autoridade de transformação da tua vida, de cura, de libertação, e ia entregar para um líder de uma igreja? Para que você fosse no culto para receber uma cura? Para que você fosse no culto para receber uma transformação? Você está enganado. Você acha que Deus ia te dar autoridade para ser transformado simplesmente você se afastando do que é errado? Você acha que se você parar de andar com o que não presta, você vai mudar? Aí vem aqueles que dão desculpa, já que eu não mudo mesmo, então vou continuar andando com o que não presta. Pior ainda para você. Se você prefere continuar alimentando tua mente, teu coração, a tua vida com as trevas, você vai colher coisas das trevas, você vai colher maldição na tua vida, e pior ainda, a Bíblia diz que também virão sobre a tua família até a 4ª geração. Quando nós não entendemos que a nossa transformação, a nossa libertação, a nossa cura está nas mãos daquele que nos criou, e não buscamos isso, nós viveremos no pecado, nas trevas, e seremos servos do diabo e das trevas. O povo aqui, eles achavam que se eles mudassem a conduta deles somente, a postura deles, a forma de eles agirem, eles iam se tornar uma nação santa segundo aquilo que Deus queria. Mas Deus não está te chamando para isso. Deus não está te chamando para você se santificar sozinho, para você achar que você tem poder para fazer alguma coisa na tua vida. Deus está te chamando para que você venha buscar a Ele, a se posicionar diante dEle, a se colocar à disposição dEle, a dar a tua vida para Ele, para que Ele possa então trabalhar nela, e através do teu comprometimento, através de você realmente dar autoridade para Deus, falar eu quero, você realmente querer essa transformação. Porque na medida em que você vai se posicionando diante de Deus, na medida em que você vai se colocando debaixo da autoridade do Criador dos céus e da terra, Ele vai revelar o que na tua vida não está de acordo com a vontade dEle. Muitas vezes nós olhamos para nós, achamos que nós somos os caras. Eu sou o cara, eu frequento culto, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço e aconteço, e olha aquelas pessoas lá fora que não conhecem a Deus. E aí nós nos colocamos num falso julgamento, num senso de justiça que o próprio Deus nos avisa, para tomarmos cuidado.
Se a tua justiça vem de você mesmo, do teu próprio julgamento e não da palavra de Deus, a tua justiça não vem do que você crê que Deus pode fazer em você e na tua vida, então a tua justiça é um trapo de imundície. Não adianta nada você fazer tudo certinho, para Deus você ainda é um trapo de imundícia. Você quer verdadeiramente ser considerado para Deus santo, liberto, sarado e ser justificado por Deus, se coloque debaixo da autoridade dele. Todos esses rituais aqui, que o povo achava que se cumprissem, iam conseguir ter uma vida melhor e mais santa diante de Deus, na verdade foram um laço para eles. Isso é, tudo aquilo que você acha que você precisa para poder se aproximar de Deus, que não seja você mesmo diante de Deus, é um laço na tua vida. Se você acha que o teu dinheiro vai te fazer ser mais próximo de Deus, se você acha que a tua oração vai te fazer mais próximo de Deus, se você acha que o teu culto vai te fazer ser mais próximo de Deus, se você acha que se você ficar o dia inteiro falando de Deus vai te fazer mais próximo de Deus, você está indo por um caminho que vai ser laço para a tua vida. Enquanto você não reconhecer que tudo o que você fizer, tudo aquilo que você realizar, precisa ter realmente a participação daquele que te chamou, você precisa reconhecer que somente o Pai, somente aquele que te criou, tem poder e tem autoridade para agir na tua vida. Quando você não reconhece isso, você entra num sistema então de engano, de laço. Mas quando você entende que todas estas coisas, na verdade, não são nada sem aquele que autoriza essas coisas, isto é, tudo aquilo que você faz sem que Deus tenha pedido para fazer, para Deus é pecado, ainda que seja para Deus. Tudo aquilo que você apresenta diante de Deus, sem que Deus tenha pedido para você e tenha realmente colocado dentro de você isso daí para ser feito, você está pecando, porque pecar é errar, é não acertar aquilo que Deus quer, é não fazer a vontade do Pai. E quantas vezes nós pecamos todos os dias? Quantas vezes nós pecamos todos os dias? Nós achamos que vamos ter a reconciliação, nós achamos que vamos ter a nossa vida consagrada a Deus, se nós impormos, se nós estabelecermos regras, se nós criarmos leis, regras, obrigações a serem cumpridas e impormos estas obrigações a serem feitas, nós achamos que vamos conseguir atingir o favor de Deus. Nós achamos que seremos reconciliados com Deus quando nós oferecemos coisas contínuas para Deus. Quando nós começamos a oferecer para Deus coisas que eles realmente acham que tem que ser obrigações todos os dias. Para o efeito de disciplina, é importante que você reinicie sua vida fazendo coisas para Deus no início como se fosse algo obrigatório. Você estabeleça regras para a tua vida para que você possa cumprir diante de Deus. É importante que você aceite na tua vida, que sem o início da tua vida, com disciplina, de você aceitar que você precisa assumir compromissos com Deus, diários. No início você precisará disso. Mas se a tua vida, depois de um certo tempo, continua desse mesmo jeito, cumprindo regras e rituais diante de Deus, querendo a reconciliação, você não vai conseguir. Porque é impossível uma pessoa começar a buscar a Deus, começar a glorificar aquele que criou a Ele, ter comunhão com Ele, ter um encontro com Ele, que não se apaixone pelo Criador. Que o seu coração não fique vibrando por esse Deus maravilhoso. É impossível que você verdadeiramente esteja em contato com aquele que te criou. Não estou falando de deuses criados. Que você não se apaixone por esse Deus maravilhoso, porque Ele começa a manifestar na tua vida o poder dEle, o Espírito Santo dEle. Muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus de regras,
Que Deus é um Deus de você ficar cumprindo rituais todos os dias, de você ficar rezando tantos não sei o que Deus vai te perdoar. Quando na verdade Deus quer que você seja um filho para Ele, e que você trate a Ele como se fosse o seu pai. Deus quer ter uma comunhão com você, Ele quer que você seja o único filho dEle, um primogênito. Deus não quer as primeiras coisas de você, Deus não quer as coisas que são as primícias de você, Deus não quer coisas de você, Deus quer você, Deus quer tudo de você para que Ele possa colocar tudo dele em você, manifestar tudo dele em você. Quando você entender isso, que é ser filho de Deus, quando você assumir e aceitar essa paternidade da parte de Deus, que Ele é o teu Pai, e que Ele quer o teu bem, que Ele quer o melhor para a tua vida, e quando você abrir mão de tudo isso que você acha que é melhor para a tua vida, e deixar Deus colocar diante de você o que é melhor da parte dEle, então você vai experimentar verdadeiramente o que é ter vida e vida em abundância da parte de Deus. O mundo prega que ter vida em abundância é você conquistar alguma coisa, conquistar um emprego, conquistar um salário, conquistar um carro, uma casa, qualquer coisa você conquistando um grande número de seguidores, conquistando audiência. Eles acreditam que se você adquirir essas coisas, você vai realmente ter vida e vida em abundância. E até colocam pessoas para dissimular, para representar, artistas que representam, que têm essas coisas dizendo que são felizes, mas depois no noticiário aparece que eles se suicidaram, que eles estão dependentes de remédios, que eles estão em depressão, que eles estão dependendo de psicólogos para tratar a vida deles. Deus não precisa de coisas para que Ele possa te abençoar. Deus já tem todas as coisas. Deus quer que você abra mão dessas coisas para que Ele possa verdadeiramente habitar em você e todas as coisas virem para a tua vida, se realizarem na tua vida, a tal ponto que você não vai mais considerá-las importantes na tua vida mais do que o próprio Deus. Quando você entender isso no teu coração, a tua família vai ser endireitada. Quando você entender isso no teu coração, esses teus pensamentos e sentimentos que são contrários à vontade de Deus, serão arrancados de você e Deus vai colocar a natureza dele dentro de você. Quando você entender isso, que você precisa realmente tratar a Deus como teu Pai, e você se colocar como filho diante dele, e você fazer com que a tua família compreenda isso, que é ser filho do Deus Altíssimo, Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir na vida da tua família, Deus vai agir na vida dos teus, que você conhece, até mesmo os teus amigos, conhecidos. Quando você deixar claro isso para eles, Ele vai agir de tal maneira na vida de vocês, que vocês vão não sentir falta mais de nada. As coisas deixarão de ser primeiro plano para você. As coisas deixarão de ser aquilo que é prioridade na tua vida. Sabe aquela satisfação que você tem de ter comprado alguma coisa e falar, eu comprei porque eu trabalhei e eu ganhei? Isso daí vai ser secundário. Sabe aquela satisfação de você olhar para a sua vida e achar que ela está melhor que a vida dos outros? Porque por causa que você tem algumas coisas e eles não têm? E você começa a traçar como se fosse um paralelo entre eles. Você começa a fazer uma comparação entre vidas. Você começa a olhar para a vida das pessoas, ver que você está melhor que elas, e aí você fala, poxa, que minha vida está muito mais feliz, eu sou muito melhor do que elas. A tua vida parece que está mais satisfeito. Isso daí vai ser secundário na tua vida. Você não vai dar tanta importância para essas coisas. Ao contrário, você vai até usar as coisas que Deus te deu para te abençoar, para fazer com que essas pessoas conheçam esse Deus maravilhoso e tire da vida deles essa prioridade das coisas. Colocar as coisas em primazia, como se fosse o mais importante. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes se comparam com outras de maneira oposta?
Eles olham para a vida das pessoas e acham que ela está melhor do que a dele. Esse já é o contrário. Existem aqueles que olham para a sua vida e acham que está melhor. E existem aqueles que olham para a vida dos outros e acham que a vida dele não está tão boa quanto a dos outros. E fica perseguindo o que o outro tem para tentar ser o que o outro é. Quando você colocar o teu Deus na frente, quando você colocar o teu Deus como prioridade, como primeiro lugar, você vai olhar para as coisas que as pessoas têm e você vai falar, não são tão importantes. Porque Deus vai colocar dentro de você algo que somente Ele tem, que é vida, vida em abundância. A tua vida não vai mais depender de coisas para ser feliz. Para você ter uma vida em abundância, muitas vezes é pregado que você precisa de ter coisas. Porém, Deus quer te ensinar que para ter vida em abundância, no teu interior e também na tua própria vida, coloque Ele em prioridade. Coloque Ele como primazia na tua vida. Comece a deixar Deus ser a coisa mais importante para você. Faça com que Deus seja a sua primícia. Você sabe o que significa isso? A primícia é quando você não consegue ficar um minuto sequer sem pensar nele. Você não consegue ficar um minuto sem sequer pensar nas coisas de Deus. Você começa a ter pensamentos, sentimentos sobre as coisas de Deus o dia inteiro. Às vezes as pessoas não compreendem que quando você vive uma vida assim, você deixa Deus tomar conta da tua vida, te possuir. Você deixa o Criador, o Espírito Santo de Deus te possuir. As pessoas não compreendem a gente, porque elas olham para nós e falam, pô, esse cara não tem nada. Esse cara não tem nada. Esse cara leva uma vida sem compromisso com as coisas, como eu tenho tanto compromisso com as coisas. Eles vivem uma vida diária de ficar horários e mais horas para conquistar coisas, e você está horas e mais horas buscando a Deus e as coisas vêm na tua mão. O próprio Deus te ensina a ter uma vida debaixo da presença dEle com vida e vida em abundância. Quando a autoridade de Deus fizer parte da tua vida, esses espíritos imundos, esses demônios, esses dominadores que agem na terra, na vida das pessoas e que fazem elas ficar malucas, loucas, desesperadas para ter coisas ou possuir coisas ou se sentir alguém por causa das coisas, quando você se vê livre desses demônios, desses espíritos imundos que dominam as pessoas na terra, você vê nos noticiários, nas novelas, nos programas de TV, nas emissoras, essas pessoas que estão debaixo desse mesmo domínio, desse mesmo demônio, desses espíritos imundos que o próprio Satanás libera sobre a vida deles, eles pregam constantemente nos programas de televisão. Assiste as novelas. Dá uma olhada nas novelas para você ver como eles pregam para você ter coisas, para você conquistar coisas, para você ter alguém para poder ser feliz. Que se você não tiver uma certa pessoa, aquela que você quer, o desejo da tua alma, você não será feliz. Que se você não tiver aquilo que você tanto almeja, que você deseja, que são coisas também, você não será feliz. E eles pregam isso constantemente. Por quê? Porque eles estão debaixo do domínio das coisas, aonde Satanás, o príncipe das trevas que governa nessa terra, incita as pessoas a terem coisas, a desejarem coisas, a buscarem coisas e a viverem para que essas coisas sejam importantes na sua vida. Aí as pessoas dedicam a sua vida, gastam a sua vida, desgastam tudo o que eles têm, consomem todo o tempo do seu dia, semana, mês e anos para essas coisas, e no fim eles chegam à conclusão que não compensou. Vivem uma vida totalmente sem vida, porque não souberam viver cada dia como se fosse um dia, cada dia como se fosse o dia do Senhor, o dia do Criador, o dia aonde você vai buscar a Deus para que Ele te mostre aonde estão as coisas, e como ter as coisas, e como ser bendito com essas coisas. Para de achar que Deus quer que você viva numa miséria, que você viva numa situação onde você não vai ter nada. Ao contrário,
Deus quer que você enxergue que tendo Ele você tem tudo e todas as outras coisas são secundárias. Quando você compreender isso, colocar Deus como sua primícia, como seu primeiro, as coisas serão secundárias, você vai entender isso. Conforme nós podemos ver aqui, Neemias, como era uma pessoa que não tinha acesso a tudo que nós temos hoje nós temos acesso a muita informação da parte de Deus, só não busca quem não quer, só não vive quem não quer, só quem fica enfiado nas coisas das trevas o dia inteiro é que não consegue ter acesso ao Criador. Eles achavam que se eles cumprissem todos esses rituais que nós lemos aqui, a vida deles ia melhorar. E mais para frente você vai ver que eles caíram de novo em desgraça. Caíram em desgraça. Eles pegavam as coisas que eles tinham, primícia, de comida, de alimento, de não sei o quê, e levavam para uma igreja, para uma religião, para a casa de Deus eles chamavam de casa de Deus. Mas só que eles não iam juntos. Eles traziam dízimos, traziam ofertas, traziam animais, traziam azeite, traziam frutos, ofertas alçadas, primícias da massa, traziam todas as coisas para Deus, mas eles mesmos não iam. Isso é, eles entregavam as coisas, mas a vida deles, eles não entregavam para Deus. Você acha que Deus precisa de comida? Você acha que Deus precisa de dinheiro? Você acha que Deus precisa de dízimo e oferta? Você acha que se você der seu dízimo e sua oferta, pronto, você já conseguiu conquistar a Deus? É isso? Você acha que se você for num culto 2 horas, você está conquistando a Deus? É esse o teu pensamento? Você acha que se você vier para o mundo e conquistar coisas para levar para a igreja, Deus está aceitando? É isso? Então você está enganado. Você precisa reformular, você precisa renovar o teu entendimento sobre Deus. Deus não precisa das tuas coisas porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Deus quer que você seja entregue para Ele como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável. Deus quer você, porque quando Deus tiver você e tudo o que há em você, Ele vai te dar todas as coisas. Você acha que o mundo hoje, que busca coisas e mais coisas e mais coisas e prega sobre coisas nos programas de TV, nos comerciais, nas novelas, nos filmes, é um desejo de ter coisas, a vida deles está satisfeita? Olha aí, vai ver depois, no fim de tudo, como é que aparecem aqueles que eram antes felizes, dizem eles, por ter as coisas. Porque esse sistema trabalha assim, esse sistema trabalha com uma mentira, chamado de sofisma, é uma mentira disfarçada de verdade. Eles pregam que se você conquistar aquilo que você tanto deseja, você vai ser feliz, mas é pura ilusão, é engano, é conto da carochinha, são conto de fadas. O que você precisa para que você seja feliz é que Deus transforme você, é que Deus coloque dentro de você a natureza dele. Você vai conseguir viver todas as situações, tudo que acontecer na tua vida, você vai receber de Deus poder e autoridade para viver aquilo em pé. Você não vai se prostrar diante das situações, você não vai se entregar diante das situações, ao contrário, você vai receber de Deus autoridade e poder para que você possa manifestar a glória de Deus diante de qualquer situação que acontecer na tua vida. Quer melhor vida do que essa? Você representar aquele que te criou, você manifestar o Espírito Santo de Deus. Aqui no finzinho ele diz assim: porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão. Olha a linguagem, presta atenção quando uma pessoa vive para coisas. Olha o que ele diz aqui: porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores que assinam
desampararíamos a casa do nosso Deus. Olha o pensamento de quem pensa em coisas. Eles não estavam preocupados que desamparariam a Deus, que deixariam a sua vida lá afastada de Deus. Eles estavam preocupados em levar coisas diante do sacerdote, coisas diante do povo, coisas diante lá dos levitas, coisas diante da câmara, para que tivesse coisas lá dentro, como se Deus estivesse passando fome, Deus estivesse passando necessidade, Deus não tivesse condições de sustentar a igreja dele, a casa dele. E as igrejas estão fazendo a mesma coisa. Eles estão educando o povo para trazer coisas. Eles estão educando o povo para que conquistem, vão para o mundo conquistar coisas para trazer para a igreja, como se Deus precisasse que trouxesse coisas para ele, sendo que Deus é o Criador dos céus e da terra. Na hora que ele der ordem, os donos da terra, aqueles que acham que são donos, que reinam na terra, terão que dar suas riquezas para Deus. Você precisa entender quem é que você serve. Você precisa entender quem é que você serve, e nunca mais você vai trazer coisas para Deus. Você vai trazer a sua vida para Deus. Você vai colocar a sua vida diante de Deus, e Deus vai te ensinar a ter tudo o que você precisa. Nós estamos criando uma igreja onde o anticristo vai derrubar. Porque o anticristo é aquele que vai colocar um selo na mão das pessoas, que ninguém vai poder comprar ou vender, ninguém vai poder ter coisas se não adorar a ele, se não negar a Jesus, se não negar ao Criador. É por isso que esse espírito demoníaco do anticristo está enganando as igrejas, dizendo para buscar coisas para trazer para a igreja. E aí o que vai acontecer? O anticristo vai se levantar, o anticristo vai se manifestar e vai tirar as coisas das igrejas, vai tirar as coisas das famílias, vai tirar as coisas de todos aqueles que não quiserem abandonar ao Criador dos céus e da terra e parar de pregar a palavra de Deus. E ele está preparando as pessoas para apoiarem a ele e acreditarem que sem coisas não podem ser felizes. E Deus está te chamando para abrir mão das coisas, para confiar que ele é o Criador dos céus e da terra, e que ele vai destruir ao anticristo, ele vai destruir a todos aqueles que apoiam mais as coisas do que ele em primeiro lugar. Mas se você não estiver preparado para essa situação, se você não estiver preparado para entender que a tua vida é a única coisa que Deus quer, que a tua vida é a única coisa que Deus precisa, mais nada, e você consagrar a tua vida a Ele, se você não entender isso, quando o anticristo se levantar, você vai ser um primeiro a negar a Jesus, a negar a palavra por falta de fé, por acreditar que é verdade. Eu vou precisar de coisas. Eu preciso dessas coisas, eu não consigo viver sem pagar uma conta de água e de luz. Eu não consigo viver sem ir no mercado comprar comida. Eu não consigo viver sem ter um trabalho, um emprego. Você está sendo preparado para o anticristo, aonde você vai dizer no teu coração e na tua mente que sem as coisas você não consegue ter vida. E Deus está te dizendo que quem criou as coisas foi Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe na terra pertence a Ele. Só que Ele vai provar a todos na terra para saber o que está no seu coração. Para que você saiba o que está no seu coração. Você diz que verdadeiramente Deus é mais importante. Você diz que Deus é mais importante para você, mas as tuas atitudes não dizem isso. E Deus não vive sem obras. A fé sem obras ela é morta. Deus quer que você prove para todos que você crê e que Deus é o primeiro na tua vida. E você muitas vezes está com medo. Você prefere se entregar às coisas e ter uma vidinha curta aqui de 80, 90, talvez 100 anos, miserável, dependendo de um monte de porcaria de plano de saúde, medicina, farmácia, e de comer essas comidas que a gente vai no mercado que é uma porcaria, não tem qualidade, você paga caro ainda,
Você prefere levar essa vida para ter essas coisas do que perder tudo isso, perder até mesmo a sua vida se for necessário, para ter uma vida que Deus está prometendo muito melhor, com mais qualidade. Sabe por que você não consegue enxergar o que Deus tem preparado para você? Porque você está focado no mundo. A tua comunhão com o mundo é tão grande, você vive tão ligado no mundo, que você só enxerga o que o mundo te oferece. Quando você começar a entrar na presença de Deus todos os dias, quando você começar a buscar ao teu Criador, quando você começar a adorar esse Criador maravilhoso, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai te mostrar o que tem reservado para você na vida eterna e aqui nessa terra. Você vai ficar fascinado, você vai ficar apaixonado e apaixonada por esse Deus, entendendo que o que Ele tem para oferecer através do reino que Jesus Cristo prometeu é superior a qualquer reino nessa terra. É superior, vale a pena. Para de achar que se você não der dízimo, não der oferta, você está desamparando a igreja. Para de achar que se você não for na igreja, você está desamparando a igreja. Para de achar que se você não for num culto, você está desamparando a Deus, a casa de Deus. Comece a achar o seguinte, que se eu não buscar a Deus, que se eu não me posicionar diante de Deus todos os dias, aí sim eu estou desamparando a Deus, a casa de Deus, porque você é casa de Deus. Deus quer habitar dentro de você, Ele não quer te fazer uma visitinha não. Deus quer morar aí dentro de você. Deus quer fazer na tua vida algo que as pessoas olharão e falarão: não é possível. Não é possível que exista uma pessoa desse jeito. Todo mundo vive desse jeito, que nem uma boiada. Sabe uma boiada? Aquela boiada que tudo segue um líder. Se tiver que ir para o abismo, vão tudo junto. Não tem pensamento próprio, não tem ideia própria, não tem uma vida própria, está sempre sendo manipulado por alguém. Deus quer te tirar disso, e Deus quer te colocar debaixo da autoridade dEle e do poder dEle. Deus quer te mostrar um governo e um reino que Ele tem preparado para você, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Deus quer te mostrar o que é verdadeiramente ter vida e vida em abundância. Mas para isso você precisa abrir mão das trevas. Você precisa abrir mão desse pouquinho aí que você acha que é muito. Ai, mas isso daqui é muito importante para mim, eu não vivo sem isso. Deus está querendo te dizer: vem que você vai viver sim, vai viver até melhor. Você vai ter muito mais vida, você vai ter muito mais qualidade, você vai aprender a depender daquele que te criou. Ele vai colocar dentro de você a natureza divina dele. Ele vai te encher do poder dele e da glória dele, e vai te ensinar a como ter uma vida e vida em abundância nesta terra que as pessoas vivem debaixo de possuir coisas e ter coisas, e para ser ou não ser algo. Em nome de Jesus, não desampare a Deus, não desampare a Deus, deixando de oferecer a sua vida para Ele. Ele tem uma vida melhor, com mais qualidade. Essa tua vida aí que você acha que é boa, Deus tem algo muito superior que você nem imagina. É só você deixar Ele começar a te usar, a trabalhar na tua vida, a manifestar na tua vida a glória dEle e o poder dEle. Nunca mais você vai olhar para a tua vida anterior e vai falar: eu queria viver daquele jeito que eu vivia. Porque Deus é grande, Ele é maravilhoso. Ele quer escrever o teu nome, Ele quer escrever o teu nome no teu coração, para você saber quem você é, na tua mente, para você saber quem você é. Este mesmo nome que Ele deixou lá nos céus criado para você, a vida que Deus criou para você ter nessa terra e na terra futura, que é a vida eterna, Deus quer que você tenha acesso a ela. Então, em nome de Jesus, comece a considerar conhecer esse Deus criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.